E hoje nós estamos recebendo aqui no programa Mercado da Arte o Ramon Matarazzo, ele que é artista multiprofissional. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Ramon. Muito obrigado, eu que agradeço. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o livro dele, Ramon com H, que está na sua segunda edição, né, Ramon? Isso. Como foi o processo do teu livro que fala sobre a tua vida, né? Como foi transformar a tua vida em um livro? Eu venho do teatro, né? E tem uma época que você quer escrever, montar algumas coisas assim. E eu sou uma pessoa que sonha muito com a arte, com o teatro. Eu sou muito entusiasta do que eu faço. Então, tem uma coisa que dá em mim, assim, que é... Você agora vai fazer um espetáculo. Aí, agora eu vou fazer um livro. Agora eu vou fazer, sei lá, o mestrado. Agora, sabe, tem um negócio que... Agora eu vou ser professor de artes. Então, em 2021, eu escrevi, né? E foi muito rápido o processo de escrita, foi um mês. Nossa, bem rápido Um mês. mesmo. Eu já tinha uma coisinha pré-montada, assim, do que é que ia ser. Mas eu queria falar do HIV, né? Porque eu comecei em 2017 com um espetáculo chamado Lázaro, que fala sobre HIV, só que não fala sobre a minha história, né? Eu sou uma pessoa vivendo com HIV há 16 anos. E foi um período de muita descoberta. Eu me descobri demais. Eu me descobri enquanto artista, enquanto... Artista é muito, muito amplo, né? Mas, assim, me descobri mais enquanto pessoa, enquanto fazedor da cultura, do teatro e da literatura, né? Que tudo é literatura, na verdade, né? Quando você escreve uma peça também. E aí, dessa coisa de abrir a minha sorologia, eu ainda tinha muito medo. Muito medo. Até 2019 ali, eu fiquei pensando, será que eu dei um passo legal? E o preconceito veio, né? Desde 2009 que eu sou diagnosticado, mas eu só abro a minha sorologia com 30 anos em 2017. E aí foi dando certo o espetáculo, eu fui fazendo outro, e aí eu digo, chega, vamos fazer um livro agora, para contemplar, comemorar e tudo mais. Só que eu ia falar sobre os espetáculos. E aí a vida da gente é muito mais rica, né? Sim. E aí eu digo, tá, mas como é que eu cheguei até a fazer isso aqui? Então eu tenho que começar lá antes do meu nascimento, né? Que é onde eu vou falar dos meus marcadores sociais, né? Filho de mãe solo. Aí eu trago uma conversa também sobre o que é ser mãe solo no Brasil e tudo mais, né? Trazendo as fotos de referência e escrevendo alguns dados estatísticos e tudo mais. Legal. E aí isso vai virando realmente Isso. um diário ali, quase que uma biografia da tua história, né? É incrível, assim, como a história desse livro, a minha história, né? Ela começa quando eu realmente tenho 22 anos ali. Eu acho que eu me descobri um homem com 22 anos, quando no dia 29 de maio de 2009, às 9 horas da manhã, num laboratório ali do Antônio Bezerra, e quando o médico disse, né, olha, você tá com HIV, e aí eu disse assim, aqui eu tenho que fazer alguma coisa, mas não agora. Eu não tinha força nem imunológica, nem social para isso, porque a gente passa por uma morte social muito forte, né? Os amigos que a gente pensa que tem, não vou andar com esse cara porque ele é meio queima-filme e tudo mais. Os namoradinhos que a gente tem, não sei e tal. E eu já tive várias fases, acho que todos nós, né, temos várias fases, assim. Eu já tive a fase mega apaixonado, amor romântico de novela. Eu já tive a minha fase ativista, que era um momento assim que eu fiquei insuportável. Quando eu estava quase para escrever esse livro, eu entrei em ONGs, aí eu dizia, cobrava dos gestores,
da prefeitura, do estado, enfim, cobrava mesmo e cobrava na cara dessas pessoas. E as pessoas começaram a ver que eu tinha uma força de liderança, digamos, política, né? E aí, em algumas ONGs pediram para que eu me candidatasse a coordenador. Eu digo, não, eu gosto. Aí foi onde eu descobri que eu gosto da arte. Eu não gosto da politicagem, da coisa toda, do poder e tudo mais. Acho que o maior poder é você poder entrar na casa de uma pessoa, ou a pessoa ir assistir um espetáculo seu, e sair assim, como já saíram várias pessoas dos meus espetáculos, muito pensativas, chorando. Teve uma que a gente teve que assim, amparar a pessoa mesmo. E aí vai saber os motivos, né? Porque não sou só eu que tô com HIV aqui no Ceará e tudo mais. E esse livro, ele mexe com família. Ele mexe com meu pai, que mandou acabar com a minha vida ali no nascimento e tudo Muita mais. coisa. Acredito que o livro é só mais uma das coisas que você vive na tua vida e transforma em mensagem, né? E além do teatro. E esse livro que ele trouxe pra gente mostrando hoje aqui, Ramon com H, já tá na 2ª edição, né? Isso. Esse livro, ele é fomentado pela Lei Paulo Gustavo, né? Lei 195/2022, pelo 13º edital Ceará das Artes, da Secult-CE, Secretaria de Cultura do Estado, e o termo de fomento é 857/2024. É uma coisa assim que a gente tem que falar bem júdice, né, mesmo. E os outros capítulos, eu escutei uma vez que corre muito mais revolta do que vírus no sangue. E aí eu entendi depois de um tempo que era isso. Então eu aprendi que uma coisa que você deve aprender com as dificuldades da vida é tirar algo de exemplo daquela situação. Por exemplo, o vírus se multiplica no meu sangue. Todo dia passa uma medicação e faz um scanner no sangue para que eu fique uma pessoa indetectável, intransmissível, não transmita vírus, tenha filhos saudáveis, enfim. E eu segui o exemplo do vírus. Ele se replica muito, muito rápido. É uma replicação muito forte. E aí eu digo, eu vou replicar-me na casa das pessoas. Eu vou jogar informação por livro, seja dando aula em cursos, né, em centros culturais. E esse livro, ele é muito, muito... Ele tem uma energia muito... eu não sei se é densa, porque aqui tem coisas muito fortes que não podem mais voltar atrás, né? Mas ele tem uma força muito grande. Algumas pessoas se incomodam de ler, porque trata de temas da sexualidade, do gênero, e aí a gente tem, né, um Brasil polarizado, e algumas pessoas acham que não dá pra gente e tudo mais. Só que a maioria das pessoas diz o seguinte pra mim, a devolutiva que eu recebo você tá fazendo um trabalho pioneiro, é muito difícil de ir todo dia ali na televisão, seja onde for, em qualquer mídia, de falar sobre o seu íntimo, né? Por exemplo, a gente está aqui no mercado da arte, eu tô aqui na rua onde a pessoa que eu estava namorando em 2009 não quis mais nada comigo. Aí quando eu cheguei aqui na porta do estúdio, eu digo, gente, que evolução. Que evolução, uma coisa assim. Então, foram 3 mortes, né? A primeira foi uma tentativa de aborto pela parte do meu pai. Tem 3 tentativas de morte. A segunda morte foi quando eu peguei o HIV e aí ali eu tinha que lutar um pouquinho. E essa terceira morte que é a tentativa, né, de matar os LGBTs. No caso, eu, um homem gay de 38 anos, ainda me descobrindo,
de coisas da minha infância, da minha adolescência, e tendo sacos assim, meu Deus, como foi que tudo isso aconteceu? Como a vida traz essas reviravoltas e tudo mais. Hoje eu tô aqui com a Jace, apresentando meu livro. Sei lá, amanhã eu tô numa viagem. E o que eu entendo hoje sobre o HIV é cuidar dos pares, cuidar das pessoas que estão recém-diagnosticadas. Porque, para quem está assistindo a nossa audiência, hoje em dia todo mundo fala em PrEP, que é uma medicação que você toma, aí, não, mas eu tomo PrEP, aí não usa camisinha. Mas eu tomo PrEP. Eu digo, meu amor, tem tanta IST, infecção sexualmente transmissível. Use o preservativo, não é nada policialesco sobre a sexualidade do outro, é só para a pessoa se cuidar mesmo, né? E a PrEP evita o HIV, mas não evita outras ISTs. Então, é isso. O afeto que eu carrego nesse livro é minha mãe. Minha mãe, minha avó. Eu fui criado, né? Eu sou ariano. E fui criado por mãe e vó. Filho único, por parte de mãe. Então, tem muita coisa, tem muita história de criança. Tem essas fotos, né, de festinha do ABC. Aqui já é uma capa mais séria, né, que a gente tenta colocar, tenta fazer. Mas é isso, eu acho que eu estou cumprindo com uma missão que poderia estar na mão de qualquer pessoa, mas caiu na minha mão. E desde 2017 que está esse trabalho com teatro, com... acho que até filme eu fiz um filme em 2015, antes até, né? A gente fala sobre os lugares homoafetivos, né, que a gente tem em Fortaleza. E é isso, Ramon. E é isso. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, porque não é Muito só um obrigado. livro que a gente veio falar hoje aqui. A gente estava falando sobre a história do Ramon, ele compartilhou com a gente aqui uma história fortíssima. E além de história, ele tem uma mensagem, uma missão que segue aí ativa, né? Sim. Levando para você, principalmente que está aí em casa e soube agora da história do Ramon. E Ramon, muito obrigada. Esse livro eu acredito que deve ser algo muito pessoal e também compartilhável para as pessoas sobre a sua história, e né? Só falar uma coisinha que esse livro, a primeira e segunda edição estão disponíveis nas bibliotecas do Cuca, na Biblioteca Estadual do Ceará, ABESE, Biblioteca Dolor Barreira, Biblioteca Cristina Poeta no bairro Altra Nunes, Biblioteca Cristina Poeta também, mas é no Centro Cultural Bom Jardim, na Vila das Artes, e é muito lugar, lugar. Olha, procura o Ramon nas redes sociais, procura os livros dele nas bibliotecas da nossa cidade e procura saber mais sobre essa história. E Ramon, muito obrigada, foi um prazer receber você aqui. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada.